Fala galera, sejam todos bem-vindos à nossa abertura do mercado aqui comigo, Marco Simoneto. Pessoal, eu prometi para todo mundo no Instagram, no Telegram, em todos os meios que a gente tá presente que ia ser uma abertura especial, vai ser uma aula abertura, sim, eu vou explicar aí um pouco sobre Fed, sobre Banco Central Europeu, afinal a gente teve uma mudança no Banco Central Europeu e eu acho muito importante, por quê? Mas por que uma abertura especial, Marco? Sempre ela é especial, mas por que essa seria mais especial? Porque é isso aí, pessoal. Um ano de abertura, um ano ininterrupto de abertura do mercado, sempre presentão aí no domingo, tá? Tem meu aniversário nessa semana, quer deixar já os parabéns aí, semana tem aniversário meu, mas realmente, pessoal, só tô uma brincadeira, sempre a gente tenta trazer aqui um conteúdo diferenciado, tentando atualizar aí muita gente, porque muita coisa vai mudando e a gente tenta sempre trazer o melhor que a gente tem para vocês. Então, o que importa realmente não é o ano de abertura, o que importa não é o meu aniversário, o que importa realmente é o mercado. Então, vamos lá, pessoal, tentar passar melhor coisas que eu tenho para vocês aqui. Se você é novo aqui, não sabe como que é, o que o cara tá falando, o que o cara vai falar, pessoal, é muito simples, tá? Eu rapidamente faço um breve histórico de quem eu sou, afinal, por que o cara tá aqui falando pra mim, é legal saber isso aí, certo? Muita gente, eu já sou o fodão, o conhecido, não sou ninguém, simplesmente então sempre é bom a gente se apresentar, é rápido, não custa nada, quem tá chegando vai conhecer, quem já conhece aí, é o momento de tomar uma aguinha, escutar um pouquinho e vamos lá, é rapidão. E depois eu falo aí, eu passo um overview, né, os fatos que me acompanharam toda a semana, a gente está operando todos os dias, né? Aliás, essa semana a gente não operou na quinta-feira, eu não operei na quinta-feira, que eu falei das eleições, né, pessoal? Então, calma, já vou falar. Então, eu faço sobre um giro no mundo, falo aí o que aconteceu de mais importante no mercado Ásia-Pacífico, depois no mercado europeu e termino nas Américas. É óbvio que eu vou falar, dar um foco exclusivo no Phase One. Lembra aqui, eu falei um dos primeiros aqui, olha, isso vai se chamar Phase One, né? Volta lá na abertura lá do mercado, lá atrás, que você vai ver que antes de muita gente a gente já estava falando sobre o Phase One, o que seria, realmente foi firmado na sexta-feira, foi firmado, né? Foi firmado e foi assinado. Não foi assinado, mas foi dado a palavra que será assinado, mas a gente já vai falar um pouquinho. Na Europa, pessoal, eu tinha duas coisas importantes para falar. Eu podia fazer uma análise aí sobre as eleições no Reino Unido, certo? Aí análise aí até um pouco mais política, falando dos partidos que ganharam, que não ganharam, o que um partido defende, o que outro partido defende, ou eu falar do Banco Central Europeu. Eu optei por falar do Banco Central Europeu para vocês, porque é um assunto que mexe diretamente, não que o outro não mexa, mas mexe diretamente. Foi a primeira entrevista, eu avisei para vocês tomarem cuidado na Super Quarta, porque Super Quarta eu vou falar, quando eu falar dos Estados Unidos, do Fed, fazer um grande resumo do Fed para todo mundo, e aqui eu falei da Super Quinta, da Lagarde, primeiro grande pronunciamento dela à frente do Banco Central Europeu. Ela deu algumas coisinhas, quem acompanhou com a gente no mercado viu que deu uma balançada bacana. E termino, isso é falar da semana passada, vai ser uma aula abertura, e termino, claro, falando do que a gente tá para ver aí essa semana, porque profeta do passado, só falam do passado, é importante falar do passado, claro que é, mas isso aqui só vem com o que está na nossa frente, certo? Então por isso que a gente sempre fala aí o que eu estou esperando para essa semana, que é onde está o tutu. Então vamos lá, pessoal. Normalmente não passa de 20 minutos, essa pode ser que passe um pouquinho, porque eu quero falar uma aula aqui também. E eu tenho boca seca, eu preciso tomar água, galera. Vamos lá. Então, quem sou eu, pessoal? Você é a primeira vez que está chegando aqui. A minha primeira operação foi em 2005 no mercado nacional. Também depois eu migrei para o mercado internacional. Marco, tu vai falar aquela frase que tu sempre fala. Sempre vou falar, galera. A alavancagem, ela ajuda muito se você sabe utilizar. Se você não sabe utilizar, ela vai quebrar vocês assim, né? Infelizmente, muita gente está entrando em contrato futuro aí, por exemplo, não sabe que está alavancado, um simples movimento do mercado leva toda a grana e fica depois, eu não sabia. Pois é, pessoal, alavancagem tem que estudar, não é nada difícil.
Os TRC já estão dominando tudo isso aí, mas o SAT já há muito mais tempo, mas o pessoal tem que dominar para realmente alavancar de uma maneira positiva. Sou graduado em Administração e Marketing pela ESPM, tenho pós-graduação em Finanças e Investimento pela PUC, tenho mestrado em Finance Bank que eu fiz lá na Espanha, no Centro Financeiro da Espanha. Morei mais de 9 anos no exterior, pessoal, trabalhando aí sempre com o mercado internacional. Sou um parceiro do site da YouTrade que está muito bacana, certo? Produzo aí um conteúdo que se chama análise do Ibovespa, pensamento sobre o Ibovespa, estudos sobre o Ibovespa. Sou o fundador da Emitim BR, essa é a minha empresa que ela tem 2 projetos, pessoal. Ela tem o projeto SAT, que foi aberto e foi fechado, que é onde estão a elite da galera da minha empresa, certo? Estão lá os tubarões que vocês veem eu falar tanto no @EmitimBR no Instagram, e tem a galera do SAT que tá mandando, começou tudo Baby Shark, tudo tubarãozinho, sardinha, já tem aí uns encorpadinhos, uns fortinhos aí, que já não são tubarões, mas estão papando muita sardinha no mercado. Também foi abrir, foi fechado e não tem nada mais. Marco, tu não vende nada no mercado. Pois é, pessoal, faz bom tempo. Eu só vendi 2 vezes, né? Foi esses 2 projetos aí que a gente fez, o SAT e o TR6. Mas para você que está chegando agora no mercado, a gente tem um grande projeto que foi reestruturado, pessoal. Foi reestruturado, eu falei para vocês que a gente ia reestruturar, que é um projeto totalmente gratuito. Vou falar lá no final, porque a gente tem muita coisa para cobrir. Bom, pessoal, aqui a gente fala, olha os índices, eu sei que vocês já olharam. O que são isso? Esses são os índices que eu acompanho no mercado Ásia-Pacífico, certo? Então é esses índices aí. Mas eu quero falar aqui nessa questão do mundo sobre o acordo Phase 1, que é o acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. O que saiu na sexta-feira, eu acho que você já sabe, mas eu quero pegar alguns pontos que talvez você não saiba. O acordo, ele foi pré-assinado, vamos dizer, foi concordado. O que é concordado? Tanto a China se pronunciou a favor do acordo, que concorda com o acordo, e os Estados Unidos estariam também de acordo com isso. O que aconteceu na sexta-feira também? Lembram que há um tempo atrás, o Trump colocou mais 15% de tarifa em todos os produtos chineses. Não todos, na grande maioria dos produtos chineses. E agora, pessoal, hoje no dia 15, Hoje no dia 15, a gente entraria mais 15%. Desculpa, então vamos lá, Marco, eu confundi o número. Antes ele tinha posto 25 e hoje no dia 15, desculpa, pessoal, ele ia botar mais 15. Vamos lá. O que acontece com isso, pessoal? Ele na sexta-feira ele falou que, devido ao pré-acordo, vamos dizer assim, ele não vai colocar as tarifas hoje. A China também, aí é que tá, olha só, vem comigo que eu vou fazer um esquema aqui para vocês entenderem. O Trump falou que não vai botar as novas tarifas. As antigas continuam, pessoal. Ele não tirou as antigas, ele deixou as antigas, ele só não impôs as novas tarifas. A China, que até agora não tinha taxado, mas estava ameaçando os Estados Unidos de taxar, falou que não vai taxar justamente porque foi protelado aí, cancelado as tarifas e tudo mais. Então elas cancelaram. Outra coisa, para talvez você não tenha noção, Marco, mas é só uma cordinha, é só uma guerra de ego. Eu vi falando aí, é só a guerra do Trump com o presidente China. Pessoal, esse acordo em 2 anos só, ele tem expectativa de aumentar em mais de 200 bilhões de dólares o comércio entre os Estados Unidos e a China. 200 bilhões de dólares. Isso é a fase 1 ainda, galera. Então, cuidado aí, vamos estudar um pouquinho para saber por que estava tão difícil fechar isso aí. Uma outra das coisas que o pessoal estava falando, da agricultura, né? O Trump falou, eu quero 50 milhões de compra dos chineses em agricultura. Só que aqui, deixa eu abrir um pouquinho o que é isso. A gente tem o setor de energia, a gente tem o setor de farmacêutico, a gente tem o setor de serviços financeiros, tudo isso está dentro do pacote. E a gente tem o grande, que é a questão da agricultura. O Trump batia a pé que ele queria 50. Houve o acordo em 40. Tá? Os chineses se comprometeram em 40, segundo o que foi falado. A gente tem que ver quando for assinado, né? A gente sabe disso. Mas foi falado que eles vão começar aí em 35, 40, que na melhor das expectativas poderá chegar a 50. E aqui leia-se o que muita gente não entendeu, pessoal. Melhor das expectativas, o chinês está condicionando a retirada das tarifas que o Trump colocou. Isso está bem claro para quem acompanhou aí as questões da negociação. Outra coisa, o acordo vai ser assinado em Washington,
e uma das coisas, na primeira semana de janeiro, essa é a expectativa que foi pronunciada ao mercado. E a outra coisa, não terá acordo presidencial. O Trump não vai assinar, o presidente Xi Jinping não vai assinar. Será assinado entre os ministros aí dos dois países. Olha só que realmente houve algumas farpas aí. E no Twitter, né? Quem acompanha o Twitter do Trump, quem não acompanha, aconselho a acompanhar. É muito interessante. E quem acompanha viu que ele logamente colocou já uma porrada falando que o melhor acordo, Phase 1, obrigado para todo mundo, mas já vamos começar a negociar o Phase 2 imediatamente e não vamos esperar aí até as eleições do ano que vem. Lembram, por que eu estou falando isso? Isso é importante, porque há um tempinho atrás ele tinha dito, eu não quero mais negociar acordo só depois das eleições. Então, houve uma mudança de postura e é claro, pessoal, tá rolando lá nos Estados Unidos, lembram aquela questão do impeachment, tem um burburinho ainda e a gente tem as eleições, ele tá batendo no Powell, só que eu vou falar do Powell do Fed quando eu falar dos Estados Unidos, já adiantando. Então, pessoal, o aulão aqui foi sobre o acordo, foi pré-assinado, certo? Será na primeira semana de janeiro de 2020 em Washington, com esses dados aí. E só uma informação que eu não vi muita gente comentar, esse acordo aí vai aumentar o comércio dos Estados Unidos com a China em 200 bilhões de dólares, beleza? Então é isso que eu queria falar sobre o acordo para deixar bem claro o Phase 1. Teoricamente a gente tem mais 2 pela frente, que seria o 1, 2 e 3, certo? 1, 2, 3. O 1 já foi, então agora fica o 2 e o 3. Na Europa, já passando aqui, senão a gente vai estourar muito tempo, tá? Na Europa, pessoal, como eu falei, a gente teve ali, eu comentei da super quinta das eleições semana passada, muita gente infelizmente acabou passando perrengue, dureza, sangrando na quarta, na quinta por causa do Fed e na quinta por causa aí das eleições e também do Banco Central Europeu. Mas, pessoal, tem que estar atento a esses movimentos, tem que controlar, que uma das grandes dificuldades, principalmente dos traders iniciantes, é controlar a ganância, querem ganhar sempre. Pessoal, não operar é uma decisão também, é um trade, aliás, para mim é um dos mais difíceis, tá? Não o mais difícil, mas é um dos mais difíceis. Então, galera que ficou fora aí, não sangrou, ficou tranquilo, perdeu um dia, e lembre-se que todo dia tem oportunidade do mercado, é só você estar com o olho acompanhando. Aquele dia que não tiver, vamos em frente, a gente espera o próximo dia, porque não é um trade, não são 2, não são 10, não são 100 trades que vão nos levar até o objetivo, são até milhares de trades até a gente chegar lá no objetivo lá. Então o que eu quero falar do Banco Central? Não quero falar das eleições porque não daria tempo aqui, então eu quero falar do Banco Central Europeu. Foi a primeira grande entrevista da Lagarde como presidente agora do Banco Central Europeu e ela falou, né, pensei, cara, como é que eu vou falar isso? Eu me lembrei, cara, lembra do jogo de futebol? Ai, mas eu não gosto de futebol. Bom, faz parte, pessoal. Vou falar uma analogia de futebol. Agora tem o VAR que o juiz faz assim, vai lá, olha na TVzinha e depois fala, segue o jogo. O que a Lagarde fez é a mesma coisa, pessoal. Foi segue o jogo, isto é, ela falou mais do mesmo, porém com algumas coisinhas diferentes, que é aí que a gente quer chamar a atenção, que é aí que eu quero dar um pequeno aulão aqui sobre o ECB. Primeira coisa, pessoal, deixa eu molhar a garganta aí que falar sem parar seca a garganta. Primeira coisa, no ECB, no Banco Central Europeu, são 3 taxas, tá, pessoal? Não é uma, são 3. Né? A gente sempre se relaciona à taxa de refinanciamento, mas a gente tem 3 taxas. A taxa primeira, que eu chamo de empréstimo marginal, essa se manteve em 0,25. A taxa de refinanciamento, que é a maior taxa que vocês veem todo mundo comentar aí, que é a mais importante, é real, é 0%, se manteve, e a taxa de depósito está em menos 0,5%. Então essas são as taxas. Ah, Marco, eu nem sabia. Pois é, são 3 taxas aí e elas são impactantes no mercado da região. Então é muito importante saber disso. Mas volta aqui, eu quero resumir o que ela falou na questão de política monetária. Eu falei, segue o jogo. O que é seguir o jogo? O Banco Central Europeu pretende seguir com uma política monetária extremamente acomodativa, isso é, comprando título, baixando as taxas zero, certo? 0, 25 e menos 50, as taxas serem mantidas. O objetivo do Banco Central continua ao de ser o controle da estabilidade de preço, isso é inflação,
tudo continua igual, pessoal. Só que teve uma pergunta que foi muito interessante que fizeram para ela e ela respondeu que ela falou o seguinte: eu sei dos efeitos de uma japonificação. Opa, o que seria? Botar a taxa negativa, tá? E ela falou que no momento nem pensa nisso, que a zona do euro está muito longe dessa questão. Aí isso a gente viu aí o mercado reagir fortemente quando ela deu essa declaração. Volta lá, pesquisa o horário, olha o seu mercado que você vai ver, se você não estava ouvindo ao vivo. E aqui eu quero puxar, então, essa foi a que ela falou sobre a política monetária. Eu vou baixar e vou falar sobre a questão da inflação. A inflação, ela falou que sim, ela está vendo uma pequena pressão inflacionária. Lembrando, pessoal, eles estão com dificuldade lá de crescer, né? A inflação é um dos estímulos a crescer e que ela vai revisar toda a estratégia. Isso foi muito impactante no mercado, deu muito zoom em comentários depois da entrevista dela, que ela vai revisar tudo o que está sendo feito na questão de inflação. Essa revisão ela chamou de revisão estratégica e essa revisão vai se dar a partir de janeiro e ela pretende acabar com toda a revisão, isso é, apresentar uma nova estratégia até dezembro. Claro que ela pretende ir apresentando instrumentos durante todo o ano, mas ela falou que durante este ano de 2020 que está para iniciar, ela conseguiria iniciar, analisar e terminar toda a revisão estratégica monetária. E aqui uma outra ponta que eu já tinha dito muito tempo atrás, muito tempo atrás, quando a gente estava lá naquele evento lá em São Paulo, naquela corretora da XP, quando a gente deu uma entrevista aqui para o canal da corretora da Active Trades e a gente falou sobre um viés mais de política expansionista fiscal, que ela ia começar a forçar os governos da União Europeia a injetar dinheiro executivo, né, para a questão expansionista. Ela deixou bem claro que reformas estruturais são necessárias em toda a zona da União Europeia e que ela gostaria que os governos injetassem mais dinheiro na economia. Aí eu trago aqui, não quero analisar nesse ponto porque a gente não tem tempo, mas lembram que os números americanos aí estão explodindo, vocês sabem, vocês estão acompanhando a Emitim, vocês estão acompanhando os nossos Telegram, tudo mais, as notícias do mercado. Vocês sabem que os Estados Unidos está batendo o topo histórico nos índices, a gente já vai mostrar aqui, já vou falar um pouquinho, mas também vocês sabem que o Trump tem uma política expansionista, né? Então, vocês estão vendo aí o desemprego foi ao mínimo histórico dos Estados Unidos, a gente já vai falar, mas então ela também trouxe um pouco dessa questão aí de volta para a União Europeia, que a União Europeia sempre viu com maus olhos essa questão fiscal, certo? De expansionista fiscal. Bom, é isso aí, então olha só, o que a gente falou até aqui, eu sei que tá longo pra caramba, mas você já domina o acordo comercial da China, certo? E o impacto que vai ter nas economias, isso aí vai impactar os índices, os mercados de renda fixa, os futuros, os CFDs, tudo impacta, a gente já viu o impacto na sexta-feira e eu acredito que a gente, ó, a dica aqui, ó, viu? Essa é a boa vantagem de quem vê todo o vídeo, que é, eu vou dando dica, eu acredito que a gente deva ter um impacto aí, fica uma palhinha, um impacto bem positivo já no domingo para segunda-feira aí nos mercados CFDs. Bom, então com isso a gente passa da Europa, vem para as Américas e aqui nas Américas eu quero focar simplesmente no Fed, pessoal. O Fed, lembra que eu falei que provavelmente a gente tinha 97,3% ou 99,3% de probabilidade que o Fed ia manter as taxas de juros inalteradas e ele manteve. Agora, o que movimentou no Fed? Que muita gente marca, pô, ele não mexeu nada, mas o mercado deu uma agitada legal quando ele falou, quando saiu o relatório e tudo mais. Então, olha só, vem comigo. O que eu quero dizer? Alguns pontos, só que não teríamos tempo aqui, seriam horas e horas para explicar, mas os principais pontos. Ele retirou, pessoal, um termo que chamava, até anotei aqui, preocupação com incertezas de desenvolvimento globais. Ele retirou isso aí. Lembram que quando eu ensinei para todo mundo aqui como analisar Banco Central fora questões numéricas, eles também têm o poder da fala, dos relatórios. Eles indicam o que eles vão fazer.
pouco a pouco. Lembram da bomba suíça que eu ensinei para vocês e expliquei o que aconteceu e o que foi feito? Aqui é a mesma coisa, o Fed retirou essa palavra que era forte, era tida como forte pelo mercado, incertezas e preocupações, para nós estamos acompanhando os desenvolvimentos globais. Isso é significativo. Ai, Marco, mas só tiraram uma palavra. Mas tiraram uma palavra muito importante para bom entendedor. Basta. Então é isso aí. Agora todo mundo aqui nessa abertura do mercado de especial de aniversário, né? Aniversário de um ano e meu aniversário essa semana já pegou isso aí. Outra coisa, ele deu uma outra dica sobre quando é que ele vai aumentar a taxa de juros. Pô, Marco, ele falou, ele deu a dica, você sabendo ler, aqui agora você já sabe, porque eu tô te ensinando, é o seguinte, para aumentar as taxas de juros, eu preciso ver um aumento substancial da inflação. Eles estão com problema de criar inflação lá, não tanto como a zona europeia, mas eles estão com problema. Tanto é que ele emenda, ele dá uma vírgula e ele emenda mais uma frase, ele fala, tá difícil chegar ao target, tá difícil chegar ao alvo de 2%, que é um dos mandates do Fed, isso é um dos objetivos do Fed, é chegar aí a inflação perto de 2%. Ele não está conseguindo. Então volta tudo, faz um real. Sei lá como é que fala aí, eu tinha no Discman, a gente voltava ali, a gente volta, então o que ele falou? Para aumentar a taxa de juros, tem que ter um aumento na inflação, porém está difícil. Então olha só que a gente já tem a grande dica que ele vai aumentar a taxa de juros quando a gente vê uma pressão inflacionária bacana. Outro comentário que ele deixou bem claro, né? Dizendo que ele não pretendia realmente entrar num ciclo de 3 cortes, certo? Da taxa de juros, como a gente viu esse ano, porém foi necessário, mas que a política agora, a taxa de juros está perfeitamente acomodada e que ele não vê, a probabilidade que ele não vê nenhum aumento em 2020, mas sim um aumento em 2021. Olha quanto dado eu estou falando, tem que anotar isso aí, pessoal. Porém, se a gente for analisar aí o que os membros do Fed falam, alguns já, e não é um nem dois, são alguns, já estão dizendo que preferem e querem um aumento em 2020. Bom, pessoal, vocês imaginam aí, como você já sabe comigo aqui, o Trump já desceu porrada que ele quer aumento da taxa de juros, de corte na taxa de juros, e o Fed está dizendo que pode aumentar. Então você já sabe que o Trump não gostou, tweetou lá que era necessário mais um corte de 0,25 para que a economia dos Estados Unidos, que já está perfeita, os números de desemprego mais baixos do mundo, né, aquela da história, e, pois é, acontece que o presidente, que é o que manda, o presidente do Banco Central norte-americano, do Fed, falou que está ajustada e ele pode ver somente aumento, ele não vê mais cortes, que teriam encerrado o ciclo de cortes. O Trump não gostou, isso eu queria dizer bem claro. Bom, fazendo isso aí, agora isso aí é passado, é a aula, agora eu vou acelerar mesmo, que eu tenho muito pouco tempo. Pessoal, atenção na quinta-feira, para quem estiver operando essa semana. Por que operar na quinta-feira? Cuidado, na quinta-feira a gente vai ver agora. Então vou passar rapidamente o que eu vou estar olhando em cada CFD de moedas aqui, especialmente em cada em cada moeda, o que me chama atenção. E aqui uma grande dica é, isso eu estou olhando na moeda, não é, por exemplo, quando eu falar AUD, que é a primeira aí, que é o dólar australiano, eu não estou falando do AUD USD AUD, do AUD CAD, eu estou falando do AUD. Depois a gente tem que fazer o cruza com outro par. É isso que a gente busca. Então, olha a dica de como utilizar a abertura. Muita gente perguntou semana passada como utilizar a abertura. É assim, a gente vai pegando, vai vendo qual é a moeda mais forte, a moeda mais fraca, que está com sentimento, e aí a gente busca o setup. Bom, beleza, pessoal. No AUD, segunda-feira a gente tem relatório da política monetária sendo divulgado, e na quarta-feira a taxa de desemprego. Eu estou de olho nessa taxa de desemprego da Austrália, muito importante para mim é a UA, né? Eu quero ver se realmente a taxa de desemprego vai se manter em 5,3 ou ela pode cair um pouco. Isso seria benéfico se ela cair. No NZD eu estou de olho aí no PIB, na quarta-feira. No JPY, na taxa de juros, para mim não vai ter utilização de duas flechas, as taxas devem permanecer negativas. E aqui o mais importante, pessoal, na Libra, né?
a gente tem a primeira semana do novo governo eleito, eu quero ver o que o Boris Johnson vai falar, quais são as coisas que ele vai fazer, tudo mais. Na segunda a gente tem o PMI aí, é um indicador muito importante, tanto da indústria como do serviço. Eu acredito que a gente deve, se tiver uma leitura acima de 49 e 49,5 será muito positiva. Lembra que eu já ensinei como operar esse indicador ali atrás, o que ele significa, foi na abertura da semana passada, se eu não me engano. Tá em dúvida, volta lá, assiste que eu ensinei. E também é importante o resultado dos estresses bancários, né? Agora que a gente tem realmente, provavelmente vai ter o Brexit, vai sair o resultado dos estresses bancários. O que é o estresse bancário? São choques, são sistemas, né, que são rodados testando os bancos em situações aí realmente, acabou a liquidez e tudo mais. Então vamos ver se eles vão passar e quais bancos vão passar. E aqui, pessoal, quinta-feira a gente tem a divulgação da taxa de juros 0,75, que manteria-se igual, e eu também estou de olho na votação. Você já sabe que isso é importantíssimo. Agora a gente já teve um caminho nas eleições parlamentares, eu quero ver como é que vai ser, se vai haver alguma dissidência aí no Banco Central inglês sobre o voto, se vai ter mais gente querendo aumentar a taxa, ou se vão permanecer todos unânimes em manter a taxa. Isso para mim é importante, bem como agora vai ser muito importante, vou explodir o tempo, azar, vai ser muito importante acompanhar o que o presidente do Banco Central inglês vai falar, porque agora ele já tem uma boa perspectiva se vai haver ou não Brexit. Então é muito interessante acompanhar as próximas falas. Essa semana, já começo agora acompanhando a China, eu quero ver uma produção industrial mais de 5% e uma taxa de desemprego aí em volta de 6,5%, 6,6%. Para mim, a produção, deixa eu explicar, para mim a produção industrial da China vier em 5%, para mim seria muito bom, porque ela teria passado, já que agora a gente já tem um pré-contrato aí, pré-assinado, o Phase 1, ela teria passado por um tempo turbulento, mantendo uma produção industrial. Né? Então isso para mim é o que eu estou querendo justificar, o que eu estou querendo, por que eu estou olhando isso aí. Na questão do euro, a gente tem aí os PMIs, tanto da indústria, do serviço da Alemanha e da França, a gente tem dos outros países, mas eu foco sempre nesses dois países. E na quarta-feira a Lagarde vai falar lá em Frankfurt, eu quero ver se ela vai falar alguma coisa diferente, mas Marco, qual é a tua expectativa? Afinal, isso aqui são as minhas expectativas, a minha expectativa segue o jogo, galera, certo? Não acredito que ela deva falar alguma coisa diferente. E no CAD, no dólar canadense, quarta-feira eu quero ver o resultado da inflação, travou, certo? E na quinta, aqui é o grande, Marco, tu nem botou o número, ADP vocês já sabem que é um indicador econômico sobre emprego. Lembram que semana passada o número canadense veio muito ruim de desemprego. Eu quero ver como é que vai ser essa semana, então eu estou de olho aí. Muita gente não olha, eu vou olhar essa semana até para esquematizar melhor a leitura do governo do Canadá. E agora, pessoal, vou vindo para os Estados Unidos, Trump, vamos ver, já tweetou na sexta-feira, já não sabe, agora já vai falar um monte de outras coisas, né, sobre a questão do impeachment que está rolando, mas eu quero acompanhar ele sobre a questão do tratado do comércio entre Estados Unidos e China. A gente tem o PMI de serviço e indústria dos Estados Unidos também já na segunda-feira. Eu gostaria e acredito que esse número vai vir acima de 50, que é tudo que o Trump quer, e aí dando mais ainda força, sinalizando uma força ainda maior dos Estados Unidos, quer dizer, eles teriam continuado crescendo, expandindo mesmo com essa toda questão comercial. Então agora que a gente já tem um pouco menos incerteza pela frente, poderia sinalizar, se esse número vier maior, realmente que o dólar aí, a economia norte-americana estaria num bom caminho. Na terça-feira a gente tem a divulgação da permissão de novas casas. Aqui, pessoal, só para vocês entenderem, esse indicador ele é acumulado no ano. Ele é divulgado mensal, mas ele é acumulado no ano. Na quarta-feira, pessoal, aqui de olho nos estoques do petróleo. E eu devo ter estourado o tempo, mas ainda tem que para falar. Na sexta-feira, o PIB, por que eu botei maior do que 2%? Porque o Powell, a projeção do Powell, do Fed, é que o PIB esse ano de 2019 fique em 2,2%. Então eu gostaria de ver, eu acho que se vier acima de 2, tá bacana para os Estados Unidos. As receitas pessoais, eu acredito que elas devam vir incrementadas em 0,2%, e isso é uma das coisas que o Fed já está olhando, né? Porque a
gente sabe que tem uma pressão inflacionária aí. Bom, pessoal, foi uma super abertura do mercado, eu espero que todos tenham gostado. TR6, escreve aí, hashtag SouTR6 aqui embaixo. Pessoal que tá aí, não entrou no site, deu bobeira no TR6, tem o 24h.emitimBR.com, totalmente gratuito, pessoal, tá remodelado, tem conteúdo muito bacana e a gente fez uma trilha de estudo legal para vocês. Querem ver trade, querem ver meme, querem ter consultoria gratuita comigo, basta seguir o @emitimBR lá no Instagram. Beleza, pessoal? Uma boa semana para todos nós e bons trades.